Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e adivinha, sextou, isso mesmo, graças a Deus, é sexta-feira. Pessoal, vamos lá, deixa eu até preparar a voz. Tomar água, que é sempre importante. Pessoal, que semana maravilhosa, que rodada maravilhosa, em que a gente nem precisou jogar e acabou sendo um consenso ontem na mídia, né? Eles têm que aturar, né? Atura ou surta, que o Botafogo foi o grande vencedor da rodada, sem nem precisar pisar em campo, né? Fizeram tanta coisa para o Botafogo não poder enfrentar o Fortaleza, nem foi necessário. Os nossos perseguidores, que nem lá são muito perseguidores, acabaram tropeçando. Bom, isso a gente já falou bastante no vídeo de ontem, inclusive quero agradecer a vocês. Eu olhei agora há pouco, tá? Tinha mais de 5.000 visualizações do vídeo de ontem, que é do elefante na árvore, né? Muito legal aquela ilustração, inclusive, se alguém souber quem fez, né, eu dou o crédito aqui, porque muito bacana o elefante que já montou casa, né, já está ali estabelecido em cima da árvore, claro, uma referência ali ao início do campeonato, quando os adversários, os haters, né, falavam que o Botafogo era um elefante em cima da árvore, ou seja, ninguém sabe como que subiu, como que estava ali em cima, né? Ninguém sabe explicar, só que agora ele já tem alguns meses, né, para analisar e dizer como que o elefante subiu na árvore e não pretende sair dali. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Pessoal, eu vou logo pro assunto da thumb de hoje, tá? O elefante foi muito legal, muito simpático. Mas vamos ao assunto de hoje, que na realidade surgiu ontem do nada, sem aviso prévio, né? O Botafogo finalmente inaugurou a sua loja do Barra Shopping, a Botafogo Store. Isso mesmo, já estava ali há uns 3 meses, pelo menos, aquele tapume, né? Com o Tiquinho Soares e mais uma menina. Eu não sei se ela é do futebol feminino, né? Mas a imagem dos dois ali é o glorioso Mané, né? Que é o slogan aí dessa campanha atual da Reebok. E não inaugurava, uma loucura. Eu atribuo isso, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu atribuo a questão do estoque, né? A gente sabe que o Botafogo e a Reebok tiveram um problema grande que já está sendo equacionado, aparentemente, tá? De repor o estoque, né? Carlos, mas a Reebok não imaginava que teria tanta procura assim. O fato é que ela, mesmo sendo uma mega empresa, né, mundial, ela não teve estrutura nesse retorno dela ao futebol, né? A gente sabe que a Reebok ela fornece hoje apenas para 2 times, né? Na verdade, um time, né? Fogão e uma seleção que é a do Panamá. Panamá também tem Reebok. Então, são os dois, assim, de entrada. Vamos colocar que são 2 seleções, né? 2 seleções que tem Reebok, mas a Reebok, de fato, pisou na bola, né? Não previa tanta procura online e aí também não adiantava abrir a loja se não tivesse estoque, né? Realmente seria um outro tiro no pé. Fato é que o Botafogo, na surdina, abriu. Eu acho até, vou cornetar aqui, tá? Já que estamos cornetando a Reebok, né? Eu acho que faltou o Botafogo ter comunicado, né, oficialmente, olha, no dia de hoje, né, ontem, né, no caso, 26 de outubro, vamos inaugurar a nossa loja às 10 da manhã no Barra Shopping. Caberia, de repente, ter tido um coquetel na véspera de inauguração para convidados, né, com presença de jogadores. Tudo isso poderia ter sido feito. Será que ainda vai acontecer? Tomara, né? Eu acho que tem que ser um espaço ali, não só para venda de camisas, de materiais esportivos do Botafogo, mas também um ponto de encontro botafoguense, né? Eventualmente ter, assim, algumas presenças VIPs. Estou deixando já essa sugestão aí no ar, né? Ex-jogadores, né? Ídolos, tarde de autógrafo, né? Quem sabe, apesar de que a loja, eu já tinha trazido isso aqui no canal, não é tão grande, tá? Não tem uma grande dimensão. Também meio que acompanhando também a dos nossos rivais, não tem nenhuma mega loja. A única mega loja que inclusive tem esse nome, tá? É a General Severiano e que tem a previsão de inauguração ainda para esse ano, tá? Não temos também data. Fato é que o Botafogo inaugurou ontem,
né? Sem nenhum espalhafato, sem noticiar. Na verdade, botafoguenses que estavam ali no shopping, né? A gente sabe que o Barra Shopping é o maior shopping do Rio de Janeiro, é um dos maiores do Brasil, acho que concorre ali com o shopping Dom Pedro, lá de Campinas, né? São os dois maiores. E aí muitos botafoguenses passando pelo local viram. Abriu a loja, e aí a notícia se espalhou muito rapidamente, e o dia inteiro teve fila na porta da loja, né? Como eu disse, a loja não é uma loja enorme, então até para controle ali, por segurança, eles deixavam apenas um número limitado de torcedores, clientes, né? Torcedores barra clientes, entrarem na loja por vez. E o resto da galera, pelo corredor do shopping, aguardava, tá? Para quem tem interesse, para quem não sabe, né? O Barra Shopping fica na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, né? Zona Oeste do Rio de Janeiro, e o acesso, tá? É o mais próximo ali da loja, é a entrada B, tá? B de Botafogo, fácil de decorar, né? Tem as lojas americanas, né? É o acesso mais fácil, que inclusive quem chega por transporte público passa, né, por todo um corredor que tem teto e tal, protegido aí dessa chuva que está direto essa semana aqui no Rio, né? Ontem choveu demais de manhã, virou noite no Rio de Janeiro, mas enfim, momento meteorológico do canal. E então o pessoal consegue chegar até por ônibus, Uber, táxi, enfim. Se bem que Uber e táxi entram no shopping, né? Mas tem essa passagem, e entre pelas lojas americanas, ou então ali também Starbucks, ali tem um Starbucks ali também que dá para entrar e tá bem próximo da loja do Fogão. O que tem de novidade na loja? Então, pessoal, eu não estive ainda na loja, confesso que fiquei tentado ontem de encaixar um horário para ir lá visitar. Com certeza visitarei nesse final de semana, quero ir, né? Mas o que a gente já sabe? Tem os produtos da loja online e tem também outros produtos, tá? É bem diversificado, canecas, bonés, algumas coisas que você não encontra na loja online, tá? E também estou com informação de que está sendo vendido não só produtos Reebok, tá? A loja é do Botafogo, né? Não é da Reebok. Tem as camisetas do basquete, que acaba de estrear na NBB, muito legais essas camisetas, tá? Muito legais. Eu gostei particularmente da alvinegra tradicional, muito bonita, estou pensando em adquirir, e não é da Reebok, tá? É de outro material esportivo, uma marca brasileira, se não me engano. Então vai ter de tudo ali, tá? Não só produtos da Reebok, volto a dizer, é uma loja multimarcas, né? Do Botafogo. Claro que o carro-chefe é a Reebok, por ser o material esportivo do time profissional, beleza? Então, por exemplo, o que tem de novidade lá, que inclusive eu vi no Instagram da Reebok também, há 2 dias atrás? Tem uma camisa toda branca, com as mangas que lembra um pouco a manga da camisa de treino, assim, aquela meio camuflada e tal. Então isso, por exemplo, é uma novidade, não tinha ainda no site oficial, tá, do Botafogo, tem lá na Botafogo Store. Então a fila ficou o dia inteiro ali, né? Quem passava no shopping assim, não tô entendendo nada, né? E tinha até rubro-negros na fila, né? Foi mostrado aí para alguns redes sociais aí e tal. O muro tá baixo, como se diz, né? Vem que tá baixinho. Mas enfim, foi muito legal ver pessoas ali, deu para ver nessas filmagens, pessoas de todas as gerações, homens, mulheres, garotas, garotos, pessoas mais velhas, pessoas jovens, um sucesso absoluto. Isso tudo se explica, né, a questão da demanda reprimida. Carlos, o que é demanda reprimida? Pois eu sou um cara de comunicação social, então explico para quem não sabe. O Botafogo ficou pouco mais de 2 anos, parece até que foi mais, né, sem loja oficial, né, em nenhum lugar, né? Parece que tem Juiz de Fora, em Brasília, mas até a segunda ordem sem loja oficial, né? Nem a de General Severiano existia mais. Então, o que acontecia? O torcedor do Botafogo nem sempre se sente à vontade de comprar online, apesar de ser uma coisa super atual, né? A gente compra muita coisa online, mas comprar
camisa, né? Às vezes você fica na dúvida, será que vai ser do meu tamanho? Vou ter que trocar, e você não consegue personalizar, porque se você bota seu nome, né, o próprio site diz, olha, essa aqui não pode trocar porque está personalizada, né? O que faz todo sentido. Então, nada como a loja física, né? Eu sou old school, eu acho que nada vai superar, né, a experiência de você estar numa loja do Botafogo, né? Por isso esse sucesso incrível, né? Mais uma cornetada aqui. Hoje é o dia da cornetada, sexta-feira da cornetada. Pessoal, o Botafogo fechou esse acordo com a Reebok em novembro do ano passado, ou seja, semana que vem vai fazer um ano, né, praticamente. É claro que eu entendo que existe toda uma burocracia, existiu o processo de se desenhar, né, o uniforme, passou pelo John Textor, evidentemente, passou pelo Tairo Arruda, passou pelo Mazuco, passou por um monte de gente até ser aprovado. A gente entende isso, mas um ano é muito tempo. Essa loja, ao meu ver, tá, para quem está olhando de fora, e aí eu quero ouvir a sua opinião, se você concorda comigo, ela poderia ter sido inaugurada como era previsto inicialmente no meio do ano. Vamos botar aí junho, julho no máximo, né? Quando o Botafogo já era líder do Brasileirão, né? Eu acho que a gente perdeu realmente um grande tempo, né? Datas comemorativas, passou Dia dos Pais, por exemplo, em agosto, tudo isso o Botafogo acabou perdendo, né? Mas a loja é um sucesso e está vendendo, né? Saindo gente ali pelo ladrão, verdade. Porém, eu acho que a gente poderia ter tido, né, a loja aberta alguns meses atrás, né? A gente entende que tem o processo de fabricação, a Reebok ela hoje terceiriza, né, uma fábrica no Brasil para fazer as camisetas, as camisas, né, oficiais do Botafogo, e tudo mais, camisa de goleiro, casaco, short, né? Mas eu acho que perdemos tempo nessa, né? Mas tudo bem, não adianta a gente lamentar, é celebrar agora que finalmente temos ali uma loja oficial do Fogão, né? E que agora a galera também da Reebok veja, né? E do próprio Botafogo, o sucesso que já foi esse primeiro dia e pense, né? Por hora, não existe projeto, isso é outra pergunta que eu recebo muito, não existe projeto para outras lojas, tá? Só a do Barra Shopping e a de General Severiano. Isso pode mudar, né? Pode ser que esse sucesso aí estrondoso mude a cabeça? Pode ser, é possível, né? Porque eu sei que muita gente, e eu concordo, né? Fica pensando, poxa, eu vou no shopping da minha cidade e tem a loja do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e não tem do Botafogo, né? É chato, é ruim, né? A gente que é botafoguense das antigas não muda muita coisa, né? Mas a gente gosta de ver, né? Gosta de passar em frente à loja, nem que seja para dar uma olhadinha ali e tal, e ver os nossos irmãos de camisa, né? Mas, de repente, para o novo torcedor que está se formando agora, que está vendo essa campanha brilhante, essa Tiquinho mania, Segovinha mania, Tietê mania, enfim, tem a questão realmente de você ver a loja e, poxa, vou comprar, né, a camisa do meu ídolo, né? Falei desses jogadores, por acaso, são os que têm linha casual, né, de camiseta da Reserva Inc., também sendo vendida na Botafogo Store, beleza? Galera, o horário da loja é o horário do shopping, né, do Barra Shopping, é aquele tradicional de 10 da manhã às 10 da noite, tá? 12 horas aí de janela, ou então no domingo e feriado de 1 da tarde às 21 horas, horário de funcionamento da Botafogo Store. E o que está rolando ainda vai continuar acontecendo normalmente são os quiosques, tá? Já estava esquecendo os quiosques que funcionam no Newton Santos em dias de jogo, né? Beleza? Galera, falando em jogo, o Botafogo ontem chegou a anunciar ingressos esgotados, tá? Gratuidades esgotadas e ingressos esgotados para o nosso confronto de domingo contra o Cuiabá. Porém, quem entrou no aplicativo Ingresse, né? Tem o site ingresse.com, o aplicativo Ingresse, ali no final da tarde, viu que o Botafogo voltou a disponibilizar ingressos na Oeste Superior, inclusive é onde eu vou, tá? Faz tempo, olha, eu não lembro a última vez que eu fui de Oeste Superior, enfim, mas eu vou
Eu sei que hoje em dia tem essa separação de A e B, né? Vou ver como é que funciona isso. Se você já costuma ir na Oeste Superior, comenta aí embaixo como é que é essa separação de A e B, né? Vai para um lado, vai para o outro, enfim, ao contrário da Leste Superior, que não tem separação de setor, né? Então estarei lá, se você me encontrar, dá aquele salve, dá aquele, né? Estaremos lá no domingo à noite. Então, voltou a ser vendido. Por que isso, Carlos? Pelo seguinte, às vezes acontece a questão do torcedor fazer ali a reserva do ingresso pelo aplicativo e ele tem um tempo, né, para fazer um Pix, enfim, para a forma de pagamento que ele usar, e aí acaba que passa esse tempo e ele perde o ingresso. Então, por isso que às vezes pode acontecer essa situação e ingressos que estavam já vendidos voltarem a ser disponibilizados, tá? Agora eu estou gravando naturalmente agora sexta de manhã, não sei se ainda tem ingressos, né, para o jogo. Onde tem ainda ingressos com certeza é o setor sul, que não nos interessa, que é o setor visitante, destinado à torcida do Cuiabá, que, né, a gente não acredita que terá um grande número de torcedores. O setor norte, tá, não abrirá dessa vez, como também não abrirá no jogo contra o Palmeiras, por conta dos shows, né? Não vai dar tempo ali de desmontar, né? Vai estar ainda sendo utilizado por conta dos shows, beleza? Pessoal, ainda falando aí de Botafogo e Palmeiras, né? Agora às 10 da manhã vai liberar para o plano preto, que atualmente é o meu plano, né? Então, acabando de gravar aqui, eu já vou ficar ligado. E amanhã, plano branco, beleza? O jogo quarta-feira, 9h30 da noite, é um horário meio ingrato, né? Mas é o horário que a gente sabe da televisão, da Globo, né? Daqui a pouco eu falo de novo do jogo do Palmeiras antes da gente, né? Amanhã, na realidade, o Palmeiras joga contra o Bahia. Dando um repasse aqui, vamos lá. O Vasco, tá? Ele teve o aval, né? Recebeu o ok do Botafogo para se reunir com a Polícia Militar para receber o clássico Vasco e Botafogo em São Januário, tá? Essa partida está marcada para Volta Redonda, para o Raulino de Oliveira, mas o Vasco quer mandar em São Januário. Eu acho que o acesso acaba sendo, de fato, mais fácil para todo mundo, né? Não precisa a torcida viajar para Volta Redonda, né? Sul Fluminense, para quem não conhece. Volta Redonda fica cerca de 2 horas e pouco do Rio, tá? Então, uma viagenzinha aí pela Dutra. Então, o Vasco já recebeu o ok do Botafogo. Naturalmente, seremos visitantes, né? Ficaremos ali naquele setor, igual ficamos quando o Botafogo enfrentou o Vasco na Série B, um jogo de boas lembranças para o torcedor botafoguense, né? Falando em Vasco, né, os resultados de ontem, né? Quase terminando a 29ª rodada, temos pendente aí o Fortaleza e o Botafogo. O Vasco perdeu de 2-1 para o Inter, situação do Vasco aí ficando bem difícil. O Vasco estacionou nos 30 pontos, está em 18º lugar dentro da zona, e o Inter deu um respiro bom aí, chegou a 38 pontos. O Internacional chegou a abrir 2-0, o Vasco descontou ali mais no final da partida, né? Bonitos gols do Inter, por sinal. Esse resultado do Inter, por um lado, pode ser bom, que a gente vai enfrentar eles na última rodada. Eu imagino que àquela altura o Inter já vai ter livrado, não vai precisar do resultado, né? Já vai ter livrado do perigo de zona do rebaixamento, né? O Inter que vem embalado aí de uma goleada de 7-1 no final de semana, uma verdadeira surra, né? Justamente sobre o Santos. O Santos ontem se recuperou, de certa forma, da goleada, vencendo por 2-1 o Coritiba, né? O Santos abriu o placar, o Coritiba empatou num pênalti e depois o Santos fechou em 2-1. Com isso, o Santos foi a 33 pontos, está em 16º, e o Coritiba, infelizmente, amargando aí a vice-lanterna com apenas 20 pontos, tá? Então, como eu disse, 29ª rodada, só falta o nosso jogo com o Fortaleza, que a gente queria tanto jogar, né? Mas não precisou. Então, a rodada foi maravilhosa. Pessoal, a 30ª rodada começa amanhã, e esse é um jogo que ontem eu já alertei, mas vou reforçar aqui hoje. Legal da gente ficar ligado, quem estiver em casa ali, enfim, ou pelo celular, acompanhar Palmeiras e Bahia, diretamente do Allianz Parque, às 19 horas, tá?
Palmeiras tem 50 pontos, o Bahia tem 34. O Bahia precisa do resultado, né? Se pintar um empate aí seria maravilhoso para dar uma segurada aí no ímpeto palmeirense, né? Que Palmeiras que vem também embalado por uma goleada, assim como o Inter também ontem estava embalado por goleada. O Palmeiras surrou o São Paulo, né? 5-0. Então, um jogo interessante da gente ver. Palmeiras e Bahia, ver também se o Palmeiras, por acaso, vai ter algum jogador aí, quem sabe, suspenso, para depois o confronto com a gente. Mas também, se vier completo, não tem problema. Não temos medo do Palmeiras. Temos respeito, né? Temos que sempre respeitar, como qualquer outra equipe, né? Mas é um jogo aí para a gente estar atento. Lembrando que Flamengo e Bragantino não jogarão, não seria a partida da 30ª rodada, e o Flamengo conseguiu adiar. Pessoal, o Matheus Nascimento, todo mundo sabe, está lá no Pan-Americano no Chile, né, defendendo o Brasil, e o Brasil ontem venceu a sua segunda partida, tinha ganho dos Estados Unidos por 1-0, venceu ontem a Colômbia por 2-0, tá? Matheus Nascimento fez gol? Não, não fez gol, mas deu assistência para o primeiro gol, logo no início da partida, e depois foi autor, talvez, do lance mais bonito da partida, um voleio, um quase golaço do Matheus Nascimento. E por que isso é importante, né? Claro, o Matheus Nascimento hoje é um jogador que está na vitrine, né? O Botafogo pretende vendê-lo, tem clubes interessados, né, da Europa, então, obviamente que o Matheus Nascimento jogando, né, na equipe do Ramon Menezes e brilhando, né? Pode-se dizer que brilhando é um exagero, mas está indo bem, né? Nesses 2 jogos atuou bem, então isso é importante para a valorização de um ativo do Botafogo, mesmo a gente sabendo que o Botafogo não tem 100% do passe do jogador, tá? A partida foi lá em Vinha del Mar, Chile, tá? Inclusive vai ser o mesmo local do próximo compromisso do Brasil pelo Grupo B, que é domingo, 13h, contra Honduras. Então, o Brasil aí tem tudo para chegar aos 9 pontos no domingo. Muita gente tem falado, Carlos, tá rolando esse Pan-Americano, eu tô só sabendo resultados, sei lá, da ginástica, onde tá passando o Pan-Americano. Pois é, a TV aberta, e até fechada também, mas a aberta principalmente, parece que não existe esse Pan-Americano, né? É uma competição importante. Ano que vem temos Olimpíadas, então assim, muitos esportes, inclusive, estão utilizando o Pan-Americano como eliminatórias, né? Dando vagas nas Olimpíadas, né? Então é incrível, né? Como está passando praticamente em branco. Mas se você quer ver na Cazé TV no YouTube, tá? Aqui no YouTube, nessa plataforma, a Cazé TV está transmitindo vários eventos, né? Várias competições, inclusive os jogos do futebol, né? Transmitiu ontem o futebol do Brasil, vai transmitir também no domingo, beleza? Até não falei, né? O Botafogo já ganhou um ouro com o Remo, né? É isso aí. Botafogo de futebol e regatas. Pessoal, CBF. Eu sei que cada vez que eu falo esse nome a galera até se irrita, né? Mas, vamos lá. É uma notícia que tem tudo para ter a ver com a gente, tá? A CBF, segundo o blog do Rodrigo Matos, tá? No portal UOL, trouxe a informação de que não vai se candidatar a sediar as finais das competições da Conmebol em 2024. Ou seja, Sul-Americana e Libertadores, o que nos interessa, naturalmente, Libertadores da América, né? Vai ter a final esse ano, agora no dia 4, no Maracanã. A CBF falou, não, a gente dessa vez não quer, porém sugeriu, eu achei muito legal essa sugestão, que estas finais de Sul-Americana e Libertadores aconteçam lá na terra do Tio Sam, isso mesmo, nos Estados Unidos, tá? Porque é uma coisa que a gente vem falando, né, e ouvindo falar também há décadas, desde que, eu vou voltar lá, momento contextualizando, né, desde a década de 70, quando o Pelé jogou lá no Cosmos, junto com Beckenbauer, né, e companhia, os Estados Unidos tenta aderir ao futebol, né, ao soccer, como eles falam, né, é um fato que a Major League Soccer cresceu muito nos últimos anos, né, faz um trabalho incrível, tem muito público, mas muito público ainda hispano, né? Hispânico, melhor dizendo, porque tem muito imigrante, né, de países latino-americanos lá nos Estados Unidos. Mas a Copa de 94, por exemplo, é até hoje recordista de público, né, em todos os tempos.
Então, realmente achei interessante essa ideia. Lembrando que os Estados Unidos vai sediar ano que vem Copa América. Será que vai ser Brasil do Diniz ou do Ancelotti, né? Se o Ancelotti vier, seria justamente a estreia dele em junho, né, na Copa América, lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também, só para a gente relembrar, né, vai ser um dos 3 países sede, né, o principal, na verdade, na Copa do Mundo de 2026, juntamente com o México, fronteira do Sul, e Canadá, fronteira do Norte com os Estados Unidos, nesses 3 países aí que vão realizar a Copa do Mundo de 2026. Então, essa foi a sugestão da CBF. Então, quem sabe, Botafogo campeão da Libertadores 2024, lá nos Estados Unidos. Preparem seus vistos. Se você não tem seu visto, tire seu visto agora, para não ter corre-corre de última hora. Tem tempo. Mas é legal, eu achei legal a ideia. Pessoal, o Globo de ontem trouxe uma notícia sobre o Segovinha, né? O que está fazendo o Segovinha, tá meio ali de lado e tal. Segovinha, ele está recebendo um trabalho físico, tá? Específico, que na verdade engloba fisiologia, nutrição, né? Porque todo mundo sabe que o Segovinha, além de ser baixinho, né? O nome, o apelido já diz tudo, é um jogador um pouco franzino, né? O que eu sempre observo é que mesmo ele sendo um jogador franzino, ele não é um jogador que cai facilmente, né? Ele até aguenta bem o tranco, mas naturalmente o Botafogo tá sempre ali, o departamento de fisiologia tá sempre de olho e viu que era realmente importante fazer um trabalho específico com o jogador, e ele já vem, essa é a boa notícia, já vem apresentando bons resultados, tá? Inclusive, essa matéria teve a participação do Marcos César, tá? Que é o coordenador justamente do Núcleo de Saúde e Performance do Fogão, beleza? Então, fisiologia, nutrição, trabalho específico. Segovinha tem também, além disso tudo, ainda tem um trabalho extra Botafogo, né? Personal trainer e tal. Então, ele vem se dedicando muito a isso e já estamos vendo resultados aí nos exames, nos testes físicos do Matias Segovia. Maravilha! É isso aí, Botafogo atento, né? A sua joia, né? É uma joia também hoje do Fogão, beleza? Galera, para finalizar o vídeo, estou com 27 minutos, hoje eu estou falando demais, vou até dar mais um gole aqui. Enquanto eu estou bebendo aqui, deixa o like aí embaixo, dá aquela moral para o canal continuar crescendo, faz seu comentário, né? Porque aqui é o algoritmo do YouTube, então o YouTube, quando vê o seu joinha, quando vê o seu comentário, ele entende que é um canal importante, relevante e apresenta o canal para mais botafoguenses do Brasil e do mundo, né? Pessoal, é sexta-feira, eu tô animado. Pra gente fechar, o André Rizek, que é um cara que tá sempre, né, falando bem do Botafogo, não de graça, né? Porque o Botafogo tá merecendo, obviamente, esse ano, mas ele ontem fez uma projeção que eu achei interessante, né? Ainda aí nessa coisa dos pontos, né? Ele falou, olha, 20 pontos a mais, né? O Botafogo, que hoje tem 59, garante o título do Botafogo. Mas talvez não seja necessário esses 20 pontos. Caso o Bragantino perca 5 pontos nos 9 jogos que ainda restam. Então o Bragantino vai enfrentar o próprio Flamengo, de repente empata com o Flamengo, se não me engano acho que também enfrenta o Palmeiras, né? Então se o Bragantino, que é hoje o segundo colocado, né, perder esses 5 pontos, o Botafogo precisaria de 15 pontos, tá? E aí o Rizek fez aqui uma projeção conservadora, segundo ele mesmo, como que o Botafogo conquistaria esses 15 pontos, né? Então, vamos lá, vamos ao que o Rizek falou. Vitórias, né? Segundo previsões aí, projeções, melhor dizendo, né? Do Rizek, né? Não é previsão, é uma projeção. Vitória contra o Cuiabá, jogo de domingo. Vitória contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, mas o Curitiba realmente já praticamente rebaixado. E vitórias contra Santos e Cruzeiro em casa no Newton Santos. Então, 3 vitórias em casa, Cuiabá, Santos e Cruzeiro, e uma vitória fora de casa contra o Curitiba. Concordo, né? A gente percebe que são jogos acessíveis, super acessíveis, para o Botafogo conquistar 12 pontos nessas 4 partidas, né? Não dá realmente para pensar com todo respeito a essas equipes, a tradição dessas equipes, mas Santos e Cruzeiro estão em fases péssimas, né? O Cruzeiro
deu uma recuperada aí nas 2 últimas partidas, mas enfim. E aí o Rizek prevê 3 pontinhos mais, que aí chegaríamos aos 15, com 3 empates. Palmeiras, o jogo da próxima quarta, Grêmio, o jogo que vai ser em São Januário, e Red Bull Bragantino, lá no Nabi Abichedi. Também acho que são resultados bastante prováveis, tá? E aí ele deu ali como refresco que o Botafogo poderia ter 3 derrotas, né, nesses 10 jogos que faltam. O Fortaleza, o jogo adiado, o Vasco em São Januário e o Internacional na última rodada. Também seriam jogos que o Botafogo poderia até abrir mão e ainda assim teria conquistado 15 pontos e que nos daria o tricampeonato. Esse jogo com o Vasco, inclusive, eu ia comentar, né? Cada vez mais vai ficando um jogo delicado, porque o Vasco volta à zona do rebaixamento e a gente espera que corra tudo bem, né? Que a gente sabe que o Vasco tem tido problemas lá em São Januário quando perde assim, partidas importantes, né? O que vale, e que por isso até o Botafogo deu ok para a Polícia Militar, é que Botafogo e Vasco não são jogos de confronto, são torcidas que têm um bom relacionamento, então por isso acredito que vai ser liberado, né? Mas não deixa de ser uma partida tensa, não pela nossa situação, mas pela situação dos cruz-maltinos, que é desesperadora, né? Imagina o Vasco aí indo para um novo rebaixamento, situação difícil aí para o Pedrinho, né? Pedrinho, ex-comentarista, que agora tenta ser presidente do Vasco, mas isso aí é problema deles, mas obviamente para a gente, né, era ideal um jogo de repente no Maracanã, enfim, vai ser uma panela de pressão, o Vasco desesperadamente precisando de pontos, né? Então é isso aí, comenta aí embaixo se você concordou com essa análise aí, com essa projeção do André Rizek. Eu acho que está bem razoável, mas seja como for, precisamos ganhar no domingo para chegar logo aí aos 62 pontos, beleza? Pessoal, mais de 31 minutos aqui, sexta-feira maravilhosa para todos vocês, o tempo agora está nubladinho, acho que deu uma chuviscada cedo, mas vai estar um tempo agradável no final de semana. E comenta aí embaixo o que você achou da minha análise sobre a Botafogo Store. E se você pretende ir na loja, né? Você que é aqui do Rio, enfim, adquirir, né, produtos do Botafogo, eu vou estar lá com certeza. O cartão de crédito é que se vire. Beleza? Tamo junto, galera. Abraço. Seremos.